Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petrus, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Poder da Maturidade Espiritual. Livro base para essa ministração é o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16, que nos diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si, mesmo em amor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós entendemos que ele foi um dos homens que mais se aprofundou nas coisas espirituais. Amém? O apóstolo Paulo teve a autoconsciência da necessidade de trilhar o caminho da maturidade espiritual. No seu alto nível de exigência, o apóstolo Paulo apontou os estágios espirituais que nós vivemos e como nós precisamos atingir a condição de uma pessoa madura espiritual para que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O imaturo aborta o futuro e as possibilidades de Deus em sua vida. Deus quer que nós tenhamos uma relação adulta com Ele para que, sobretudo, encontrar os seus propósitos. Nós nos podemos ser como meninos agitados, infantis, jogados de um lado para outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias dos que nos induzem ao erro. A imaturidade é como um câncer espiritual. Nós temos que vencê-la em nome de Jesus. A condição para nós vivermos a plenitude dos ministérios apostólicos é a maturidade espiritual. Na palavra, nós podemos ver de forma clara como é combatida a imaturidade. O que acontece com os imaturos?
Em primeiro lugar, os imaturos bebem leite. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14. O grande problema espiritual dos nossos dias são as pessoas infantis na fé, que agem como crianças por causa da influência de entidades demoníacas. Satanás desvia a pessoa do crescimento e a mantém sempre na superficialidade para roubar sua constituição espiritual. Em segundo lugar, os imaturos tomam decisões destruidoras. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Sansão foi um homem imaturo que tomou decisões terríveis. Davi, quando decidiu fazer sua própria vontade e não a de Deus, tomou decisões desastrosas que trouxeram consequências terríveis para a sua vida, para a família e reinado. A profundidade desse texto do apóstolo Paulo aos Coríntios é um antídoto contra a imaturidade. Essa imaturidade leva-nos, as pessoas, a cometer loucuras e tomar decisões destruidoras. Amém? Na Bíblia, nos vemos os casos de rebeldia em massa. No que diz respeito no livro de Números, capítulo 16, versículo 2 ao 3. Aquela rebeldia trouxe destruição sobre o povo. Os rebeldes são imaturos e sua imaturidade leva à destruição. A imaturidade leva a uma rebeldia destruidora. Em terceiro lugar, a imaturidade rouba o plano de Deus em nossas vidas. No que diz respeito no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Saul foi um homem imaturo em todas as suas atitudes. Depois de desprezar a vontade de Deus, de não ser submisso ao profeta, de ser possuído pela inveja, ele ainda cometeu suicídio. Deus nos chamou para sermos maduros em nossa vida espiritual. Não nos queremos viver de leite. Amém? Nós temos que ter atitudes espirituais maduras. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 4, que nos diz: Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. O Espírito Santo tem alimento sólido que nos leva às experiências espirituais profundas. O homem maduro espiritual está preparado para passar por tribulações. É um homem de confiança de Deus. Amém? Deus espera um comportamento maduro espiritual de todos nós.
Quais são as características de um homem maduro espiritual? Em primeiro lugar, tem um comportamento maduro espiritual diante do Senhor. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21 ao 22. E disse: No saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O dia que nós tivermos esse comportamento de Jó, haverá uma revolução nas nossas vidas. Não deixe sua carne te manipular. O imaturo não sabe conviver com o plano de Deus. Mas o homem maduro espiritual conhece o Deus a quem serve e passa pela tribulação sem feri-lo. Ele tem entendimento espiritual como José teve. Aos maduros estão reservados viver a glória da segunda casa. Amém? Em segundo lugar, a graça de Deus é suficiente para os maduros espirituais. No que diz respeito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Graça é favor imerecido. É ter tudo sem ter feito nada para merecer. Mas sentir prazer nas lutas está distante do modelo de crente imaturo que vemos hoje. Não queremos sofrer, queremos estar no evangelho da ilusão e da conveniência. No entanto, quem é maduro e espiritual sabe que tudo que acontece está debaixo do propósito de Deus. Não ache que Deus falhou com você. Não murmure. Quando estou sofrendo ou há algo que não entendo, Deus está cumprindo algo na minha vida. Nossa fraqueza se transforma em força. A graça do Senhor deve nos bastar em tudo o que nós precisamos ser supridos. O que nós precisamos está nas mãos de Deus e temos livre acesso a Ele. Amém? Em terceiro lugar, a maturidade é a porta para a prosperidade. No que diz respeito no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Prosperidade é ser bem-sucedido em tudo. Deus quer te fazer uma pessoa bem-sucedida. Ele nos escolheu para sermos bem-sucedidos, mas nossa imaturidade religiosa muda as nossas prioridades e somos roubados. Deus dá-nos aos maduros o poder de ser prósperos, pois dele vêm as riquezas materiais com propósitos superiores. Amém? Nós vamos ser reconhecidos pela nossa prosperidade sem nenhum tipo de religiosidade. Nós vamos enriquecer espiritualmente com o poder dos dons. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Infelizmente, a igreja está empobrecendo espiritualmente. Não nos podemos deixar que a chama do Espírito Santo se apague no nosso meio. Que o Senhor nos dê força, integridade espiritual, capacitação e que possamos nos levantar em maturidade espiritual. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O avivamento já está na terra e os maduros vão viver um grande avivamento. Deus quer encher os maduros com o poder do Espírito Santo. Nós seremos uma igreja madura espiritual e rica em dons e experiências espirituais profundas. Vamos fazer a diferença. Deus vai nos usar com poder e autoridade. Amém? E que essa palavra entre em nosso coração. Deus lhes abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus.